no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Amém? O livro de Mateus, irmãos, eles nos ensina várias coisas. E uma dessas é o perdão. No versículo 21, diz Pedro: Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecarás contra mim, que eu lhe poder perdoar 7 vezes? Até 7 vezes, perdão. Mas Jesus responde: Não digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Amém? Pode se sentar, irmãos. Esses dois versículos, quando nós estamos lendo aqui, quando Pedro vai falar com Cristo, eles também, se nós analisarmos, também nos fazem perguntar por que Jesus fala que para que nós perdoamos 70 vezes 7, não somente 7 vezes. Por que ele fala isso a Pedro? E logo após começa uma parábola. Então fica essa pergunta: por que Jesus fala isso? E a resposta, irmãos, se encontra em Gênesis, capítulo 4, versículo 23 e 24. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila: Ouvi vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo há de ver a vós. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança por Caim, mas a Lameque, porém, 70 vezes 7. Irmãos, logo no início de tudo, o descendente de Caim lança essa palavra. Mas aí você fala: mas não houve o dilúvio? Não acabou-se tudo? Mas a palavra permaneceu. E essa palavra foi se passando em gerações e gerações. E olha que nós analisamos: ele disse para as mulheres que matou um homem porque o feriu e porque o pisou. Quantas pessoas que são feridas, quantas pessoas que são pisadas, que poderiam agir dessa maneira? Tomarei por vingança, amaldiçoarei, pegarei rancor, ódio por ela. Jesus, mestre, sabia dessas coisas, achou uma oportunidade quando Pedro vai até ele e fala: não perdoarás 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque Cristo vem para cumprir a lei, Cristo vem para quebrar maldições, Cristo vem nos ensinar que a vida não é mais aquilo, que nós não devemos, de alguma maneira, meus irmãos, levar rancores para dentro de nós. Se nós queremos ser como Cristo, temos que agir como Cristo. Salomão, em Provérbios 18, 21, diz: a morte e a vida estarão no poder da língua, o que bem a utiliza comerá do fruto. Nós vivemos na graça, não na lei, mas muitas pessoas ainda dentro das igrejas vivem na lei. Quantas pessoas que vivem amagoadas, chateadas, porque alguém falou algo para elas? E o perdão não é para ele, mas é para nós. E muitas dessas pessoas que nos magoam não são pessoas de longe, são pessoas de perto, são pessoas do nosso convívio. Porque se nós agíssemos na lei do Senhor, em Levíticos 19 e 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Deus determina que o povo dele
Israel, que na lei tem que amar o outro. Mas esse amor é por quê? Por obrigação, por causa da lei? É por isso que eu tenho que tratar o meu irmão bem? É por isso que eu não posso desejar mal, por causa que a lei diz isso. E aquele povo está sendo forjado da lei. Mas Jesus, no livro de João, capítulo 13, no versículo 34 e 35: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerá todos que sois meus discípulos, e se tiveres amor um com os outros. Novamente Cristo vem nos trazendo um novo mandamento, porque infelizmente, meus irmãos, como eu disse, a gente vive numa situação que muitos ainda estão magoados, as pessoas estão ficando tristes com a luta por coisas pífias, coisas sem sentido. E se nós queremos ser a imagem e semelhança de Cristo, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a não guardar rancores, mágoas, porque não é para o outro, mas é para nós, irmãos. Porque todos nós um dia iremos estar na presença de Cristo. E a nossa vida será passada na nossa frente. E como que nós levamos nossa vida? Nós perdoamos, nós amamos, nós ajudamos, nós fazemos discípulos dentro da nossa casa, nós fazemos que a nossa vida seja Cristo, que as pessoas olhem para nós e falem: nossa, o irmão mudou. Por quê? Porque Cristo me lavou através do seu sangue. E é isso que Ele quer nos ensinar. Porque as cartas são para a igreja. Porque a igreja, sendo Cristo, lá fora todo mundo vai ver Cristo em nós. Porque há muitas situações que nós estamos magoados e não pedimos perdão para dentro da igreja, não é para fora. As pessoas que mais nos machucam é as que nós amamos aqui no Cristo. Pai, filho, amigo. Nós estamos perdoando, nós estamos nos livrando disso? Ou nós estamos dentro da igreja, louvando ao Senhor, mas o seu coração está longe dele, porque a gente não pratica o que Ele nos ensinou. Imagine se Jesus tivesse feito a mesma coisa. Jesus foi traído, foi negado, foi humilhado, foi flagelado, carregou sobre si os nossos pecados, subiu ao alto do Calvário. Imagine se ele chega na hora lá e fala para Deus: ó Deus, Pai, perdoa só quem fez o bem para mim, quem não, desça sua ira. Ó Pai, perdoa aquele que me deu um pão, perdoa aquele que me acolheu, aquele outro que falou mal de mim, não, Pai. Não. Ele olha para os céus e diz: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E assim também é com nós, irmãos. Muitas pessoas, às vezes, que estão no meio do nosso redor, não conhecem Cristo em espírito e verdade, e acabam nos magoando. Porque isso machuca. Nós somos feitos de carne. Porque se a pessoa crê em Cristo, ela não vai, antes dela abrir a boca dela de te ofender, ela fala: opa, eu não posso falar isso com o meu irmão, eu não posso falar com a minha esposa, com o meu marido, com meus filhos, os filhos não podem falar com os pais. Porque se nós não aprendermos que o perdão vem através do Senhor, como que nós vamos ver a nossa vida? Cristo vem nos ensinando que o perdão, que o amor é a chave para tudo. Paulo ensina isso nas suas cartas. O maior dom é o amor, que tudo sofre, que tudo suporta. Quem ama não é invejoso, quem ama não cobiça o que é do outro. Quem ama em espírito e verdade Jesus Cristo, perdoa. Ah, mas eu estou com a razão é minha. Mas o que vale a razão se você está brigado com o teu irmão? Ele não disse que os humilhados serão exaltados? Pega o telefone, liga para aquela pessoa que você não fala, peça perdão para ela, ela não vai entender nada. Vai falar: mas por que você está perdão? Não, eu amo você em Cristo Jesus. Nada adianta uma briga e afastar a família. Nós estamos vivendo isso, todo mundo aqui trabalha no cotidiano. Você vê que cada vez mais pai é brigado com filho, filho é brigado com mulher, por coisas banais.
por dinheiro, por política, por dizer que a minha igreja é melhor do que a sua, porque há dentro de casa pessoas que vão em ministérios diferentes. Só que Cristo não é um só. Se nós descemos as águas e dissemos que o meu velho eu morreu e eu sou nova criatura, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, por que eu não pratico? Por que eu não perdoo? Por que eu não dou o primeiro passo? Por que eu não faço igual ao Senhor? Porque muitos acham que a razão é a solução, mas não é. Se nós queremos perdão, nós temos que perdoar. Jesus já nos ensina no Pai Nosso. E é isso que nós temos que praticar. E através dessa prática é onde o Senhor olha e fala assim: esse é meu filho. Não aquele que faz nos púlpitos, nas ruas, mas aquele que faz no secreto. Jesus nos ensina a fazer isso. Principalmente a questão do amor um pelo outro. Nós temos que amar mais, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo que cada vez mais as igrejas estão ficando vazias por falta de amor. Porque muitos pregam o que lhe convém. Na antiga aliança, nós temos sacrifícios, propósitos, dízimos, campanhas. Na nova aliança, Jesus quer que nós sejamos o sacrifício vivo. Romano fala: apresentai vossos corpos em sacrifício vivo. Por quê? Porque através da nossa vida em Cristo, nós podemos trazer mais pessoas no nosso trabalho, na nossa família, num ponto de ônibus. Uma pessoa que é motorista de Uber. Eu conheço particularmente um pastor que ele é Uber. E ele se impressiona que as pessoas do mundo são muito mais educadas e mais amadas do que quem é da igreja. Porque ele já pegou vários tipos de pessoas. E as pessoas que são do mundo reconhecem ele como pastor, mas uma pessoa que está na igreja não reconhece. O que está acontecendo? Sim, o irmão falou que é verdade. Cristo está voltando, sim. As coisas estão acontecendo, realmente. Só que nós temos que continuar amando cada vez mais, para que as pessoas entendam que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Perdoando, amando, não achando que a nossa razão está acima de todas as razões, e não está, irmãos. Nós temos que cada dia viver em Cristo. É difícil? É difícil. Mas nós temos que viver essa palavra todos os dias. Nós temos que estar juntos um com os outros, falando um com os outros. E toda vez que tiver uma oportunidade de fazer igual a Cristo, da mesma maneira que ele teve a oportunidade com Pedro, para quebrar aquela maldição, nós também temos que ter no nosso trabalho. Estando aqui um com os outros, nós não saímos da nossa casa por obrigação, saímos porque amamos o Senhor, amamos estar em comunhão com os outros. E aprendemos hoje para aplicar nessa semana que está por vir. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina isso. A objetividade que é seguir ao Senhor, amando e perdoando, e quebrando maldições. Porque há famílias que, às vezes, que até hoje não se falam por coisas banais. Não sejamos assim. E nós podemos fazer a diferença. Só que sabemos de uma coisa: sendo diferente, haverá lutas. Haverá pessoas que irão te perseguir. Haverá pessoas que irão te magoar cada vez mais, que irão te humilhar. Mas Cristo já preveu isso. Todo aquele que padecer pelo nome dele será salvo. E será também considerado como seu discípulo. Vamos viver na graça, no amor do Senhor, mesmo que custe a nossa vida. Vamos amar um aos outros como Cristo amou a igreja, se doando pelo outro, ajudando, mesmo que você vai falar: poxa, mas aquela pessoa não merece, mas quem somos nós para julgar? Nós não somos ninguém. Se nós olharmos para a nossa vida, a gente não deveria nem estar vivo. Mas não, a misericórdia do Senhor se faz presente. Estamos aqui hoje, estamos aqui com os irmãos, aprendendo um pouco mais sobre a Sagrada Escritura de Deus. Então temos que viver essa palavra, que é o amor do Senhor. Como disse Paulo, fala que o maior dom é o amor. Estamos vivendo esse amor dentro da igreja. No meu trabalho, irmãos, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de outras denominações. E a grande maioria saiu da igreja porque foi magoada dentro da igreja.
A pessoa não aguentava mais ficar ouvindo somente coisas carnais, queria ouvir as espirituais. As pessoas não aguentavam mais cometer um erro, a acusação vem sobre elas. E olha só, como que eu vou acusar o meu irmão? Jesus nos ensina, antes de a gente olhar o cisco do irmão, olhe para dentro de si, olhe para o guardião dos seus olhos. Isso que nós temos que praticar todos os dias, para que a gente possa salvar mais uma alma, mais uma vida, trazer mais pessoas para Jesus. Porque Deus usa, o irmão deixou muito bem colocado. Quando você não faz, Deus usa. Eu não sei se alguns irmãos sabem, mas na mídia social veio a falecer uma menina de 19 anos. Acho que Isabela o nome dela. Era uma influência. E ela viveu a vida. Casou, teve filhos. Quantos cristãos estão na igreja, se casam, nem filhos têm, porque acham que o mundo não está bom para isso. Mas você não é cristão? Você não entregou sua vida para Cristo? Que cristão que é você? Cadê a sua fé? Onde está a sua fé? Ou a sua fé só funciona quando as coisas estão bem? Sendo que é o contrário. A fé do cristão ela é forjada no fogo, com dificuldade. Mas quanto mais forte você fica, mais as pessoas veem Cristo em você. Porque você aprendeu a perdoar, você aprendeu a amar, você aprendeu a ajudar. Você entendeu que quem lhe sustenta é o Senhor. Que Deus vai te dar conforme o seu trabalho. Nunca vai deixar faltar o pão na sua mesa. Mas haverá perseguição no dia conosco. E o que nós iremos fazer? Amar a Cristo, não negando o seu nome? Ou iremos amar o que há no mundo? Porque o mundo não pertence ao Pai, mas sim quem faz a vontade do Pai. Então, quando o pastor falou assim, pega uma palavra amanhã, Deus colocou perdão. Porque através do perdão você reconhece o amor do ser humano, o amor do irmão. E eu creio em nome de Jesus que todos aqui amam a Cristo acima de tudo. Então, se nós amamos a Cristo, temos que praticar isso. Temos que todos os dias. É difícil? É, porque às vezes a carne fala algo. Principalmente quando é alguém que nós amamos que nos magoou. Mas vamos fazer a diferença. Vamos ser a diferença. Vamos mostrar para a pessoa que o amor de Cristo é muito maior do que uma intriga qualquer, uma briga. Vamos ser a união, não a divisão. Porque infelizmente o mundo cada vez mais divide. E o mundo entrou na igreja. O mundo formou pastores, formou líderes que só pregam aquilo que lhe convém. E o irmão que está sentado ali não aguenta mais, sai. Só que ele não sai às vezes e vai para uma outra denominação. Ele sai e volta para o mundo, porque o mundo está amando ele. Eu ouvi de uma pessoa que está numa outra denominação que ele foi totalmente machucado. E quem acolheu ele foi uma seita. Não julgou, amou, ajudou e ele está lá. Mas ele conhece. E eu falei para ele, irmão, você sabe que não é assim, como Cristo. Ele falou assim, mas está difícil estar na igreja dessa maneira. Eu falei, então, mas sabe que você é igreja. Placa não vai subir ao céu. Quem sobe ao céu somos nós. Muitas pessoas acham que a salvação vem diante de uma denominação. A religião humana, sendo que a fé é divina. Vamos nos entregar cada vez mais ao Senhor. Haverá aflições, mas como Cristo diz, tenha de bom ânimo, porque Ele venceu. Cantamos, Ele venceu a morte. Só que a nossa vida vai ser salva entregando para o Senhor Jesus. A nossa vida é salva quando fazemos aquilo que Cristo pede para nós. Paulo diz, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo, então vamos imitar isso. Mesmo que a situação esteja complicada, não deixe de servir o Senhor em espírito e verdade. Não deixe de amar, não deixe de perdoar. Faça diferença em todos os ambientes que nós estivermos. O Senhor diz que nós somos a luz desse mundo, somos o sal dessa terra, nós que trazemos sabor às coisas, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso cotidiano. Então sejamos assim. Aonde houver trevas, sejamos a luz. Aonde houver intriga, sejamos a paz.
Vamos fazer o que o Senhor diz: amai uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento do Senhor. Vamos cada vez mais ensinar os nossos filhos a serem assim, para que na escola, quando ele estiver lá e acontecer algo, ele já sabe como se defender na palavra do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós estamos vendo a decadência de muitos ministérios porque não pregam a palavra. A igreja de Jesus Cristo não é o que pregam aí fora em questão de coisas materiais. Não é o que dizem aí sobre fatos humanos, mas fatos divinos. E começa por amar. A Bíblia retrata que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Quem aqui tem coragem de entregar o seu filho para salvar a vida de outro? Quem aqui tem coragem de entregar a própria vida para salvar a vida do outro? E Cristo fez, para que nós todos, através do nome dele, sejamos salvos. Para que através do nome dele nos tornemos discípulos dele e fazemos a vontade dele. Volto e digo: é difícil? É, mas não é impossível, porque o Senhor é Deus de tudo que é bom, e tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Só que com isso é uma constância, é todos os dias. É como estávamos dizendo, é você acordar e dobrar o joelho e agradecer, porque Deus confiou mais um dia em você para fazer a diferença. Se Ele fez isso, faça a sua diferença. Não importa se alguém vai te humilhar, se alguém vai te xingar, se alguém vai fazer algo que é abominável aos seus olhos, mas perdoe, porque um dia você estava perdido e foi achado. Davi diz, quando estava no lamaçal, Deus colocou sobre a rocha, a nossa rocha é Cristo. Jesus fala que aquele que constrói a sua casa e edifica sobre a rocha, haverá vendavais, terremotos, mas permanecerá firme. Mas aquele que constrói sobre a areia, primeiro vem, acaba. E como é que a gente faz isso? Amando, perdoando, ajudando. Então a oportunidade que Deus deu de hoje, principalmente com a tecnologia, podemos falar com qualquer pessoa da nossa família ou não, em segundos, faça. Porque imagine você descer a sepultura com o seu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Você vai se apresentar perante o Pai, e aí como é que fica? E isso já é relatado na Antiga Aliança. O sumo sacerdote não poderia entrar no Santo do Santo uma vez ao ano se ele não tivesse feito a purificação, senão ele era fulminado. E assim somos nós. Não é para o outro, é para você, irmão. O que está te prendendo ainda? O que vai prender? Ou alguém da sua família que não fez você ainda conhecer a plenitude do amor de Deus. Isso não vale de nada. Tudo que está aqui não vale de nada. Mas o que vale é fazer a vontade do Senhor. E aquele que faz a vontade do Senhor é reconhecido como Filho de Deus. Não só da boca para fora, que é o que infelizmente nós vemos muito hoje em dia. Quantos ministérios fecharam porque um pastor ou um familiar de um pastor pecou? Ah, fecha a igreja. Não, quem pecou foi ele, não foi o Wesley. Nós temos que permanecer firmes. Se o irmão pecou, vamos acolher. Ó, irmão, você está errado, você fez isso, mas você procura se consertar com Deus. Isso é amar. É você trazer para perto, não é você expulsar a pessoa, não é você jogar a pessoa para longe de você, ou então você falar, eu perdoei, mas você nunca mais levou a pessoa, nunca mais disse um oi. Isso é perdão? Nossos filhos viram nosso comportamento. E a mulher fala, os filhos são reflexos dos pais. Por que adianta você falar da boca para fora se o seu filho fala para você, ué pai, você não é assim? Ué, mas você não é assim. Então nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que nos aproximar, nós temos que perdoar, nós temos que ter o renovo do Senhor em nós, para que mais pessoas sejam evangelizadas através da nossa vida. Eu vejo assim, irmãos, o melhor evangelismo é a sua vida. Quanto mais perto de Deus você está, mais o mundo vai te excluir, mais pessoas vão te observar assim, por que aquele irmão mudou? Por que aquele irmão mudou? Por que aquela irmã não repudia o outro, mas ele traz para perto? Por que aquele irmão não julga mais? Porque ele entende que o Cristo nos amou.
e me lavou com o seu sangue. E é quando nós temos esse discernimento, nós paramos de julgar, nós acolhemos, nós amamos. Porque é isso que temos que fazer. O Evangelho é simples, irmão. O Evangelho não tem essa firula toda que muitos pregam. João Batista falava com eles: arrependa dos vossos pecados, que é vindo ao reino do céu. É isso que temos que fazer. Temos que falar de Jesus de uma maneira simples. E isso é amor. Isso é perdão. A maior atitude do seu amor é perdoar. Mesmo se aquela pessoa não olhar mais para você, mas perdoa, vale a pena. Porque isso vai te deixar mais leve. Vale a pena padecer pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Quando nós estamos na presença dEle, quando nós entregamos sua vida a Ele, as coisas ao nosso redor mudam. Não vamos viver na antiga aliança, onde tudo era olho por olho e dente por dente. Vamos viver no renovo do Senhor, que é em Cristo Jesus. Porque fazendo a vontade do Pai, do Filho, você faz a vontade do Pai. Amém? É até aqui que o Senhor nos deu esse entendimento. Espero ter edificado o nome de Deus. Que nós possamos todos os dias praticar esse amor do Senhor. Amém? Possamos levantar e fazer uma última oração para que Deus venha nos proteger